começar orando. A gente tem muitos motivos para agradecer, muitos motivos para lembrar do nosso Senhor nesse dia. Eu quero orar primeiro pela vida dos jovens, né, da Lelê, do Gabriel, que vão trazer o louvor para a gente hoje. Quero orar também pela viagem da Esther e do Sven, que voltaram agora do Brasil. Orar pela viagem da minha sogra também, que volta terça-feira para o Brasil. E também orar pela vida do Theo. Pedindo a Deus que dê a ele agora o entendimento que é difícil nessa fase da vida para o tratamento, e principalmente a família de Deus que esteja perto dele nessa hora, suprindo, né, talvez as carências que venham a existir, que a gente possa, como a palavra de Deus diz, né, se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. A gente possa ser família dele agora, todos nós, né, suportando, dando ajuda, apoio a ele, ao Sven, a Esther. Então que Deus nos oriente nesse sentido como família. Tá? Vamos orar. E Esther, depois você traduz para o Sven, ele está aprendendo português. I know you are learning Portuguese, but it's going to take some time, so maybe Gabriel will translate to you in German, right? Oh, just kidding. That's good. Boa noite, Regis, também, e Isaac, se estiver online. Vamos orar então. Deus Pai, eu te agradeço mais uma vez por essa noite, por esse dia. Obrigado por trazer cada um de nós aqui, Senhor, porque nós sabemos que é a ação do Teu Santo Espírito em nós que nos comove, que nos faz vir diante de Ti, ó Pai, para Te conhecer, para Te buscar. Nós não temos esse desejo, ó Pai, naturalmente de nossa carne. E por isso nós vemos, Pai, que esse é o Teu agir nas nossas vidas. É o Teu Santo Espírito que move cada um de nós aqui. Ó Pai, eu quero Te agradecer em primeiro lugar, porque temos recebido muitas bênçãos, Pai. Começar com Esther e Sven, que retornaram do Brasil agora, seguros, Pai, com muitas memórias. O Senhor cuidou daquela viagem, Pai, cuidou desse casal ali no Brasil, e eles estão aqui conosco mais uma vez. Eu quero Te agradecer pela beleza, Pai, que nós temos visto nos nossos jovens, Pai, nas nossas crianças. Hoje nós temos o Gabriel, um jovem adolescente, Pai, com o coração derramado no Teu altar, para Te louvar, para Te render louvores, Senhor. E eu Te agradeço porque é um privilégio para nós, enquanto igreja, Pai, ver o Teu agir, o Teu mover na vida de um jovem. E temos também a Letícia, Pai, tão pequena, mas com um coração desejoso, Pai, de Te servir. Sua palavra diz que temos que deixar vir a Ti os pequeninos, Pai, porque deles, ó Pai, vem um louvor genuíno, vem um coração. A Tua palavra diz que nós deveríamos nos comportar como crianças na Tua presença, Pai. E isso significa comportarmos com um coração desejoso, um coração verdadeiro na Tua presença, Pai. Não com máscaras, não com a nossa maturidade humana que é corrompida, Senhor. Por isso as crianças são tão amadas, Senhor. E hoje temos a Lelê aqui que vai cantar, vai Te louvar, Pai, Te agradecemos por isso. E também queremos Te pedir, ó Pai, pedir que o Senhor esteja conduzindo os próximos eventos, que eu possa conduzir a viagem da minha sobrinha de volta ao Brasil, que ela possa ter um bom momento viajando, que ela possa descansar no Senhor. Quero lembrar aqui também, Pai, do Regis e da Raquelzinha, que estão aí nos momentos, Pai, finais aí, para que a gente tenha a nossa Noemi aqui conosco, Pai, que eles estejam descansando no Senhor, que eles estejam regozijando, ó Pai, na Tua presença nessa hora, porque todas as coisas estão nas Tuas mãos, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu cuida de todas as coisas, nós confiamos em Ti, porque Tu és fiel. Abençoa esse momento de culto, Pai, que a gente possa estar na Tua presença, num só espírito, num só coração aqui, ó Pai, dispostos a nos derramar diante do Teu altar, Pai. Usa a vida de cada um de nós aqui. Conduz essa noite para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. A gente vai ter a Lelê fazendo uma apresentação.
Vai cantar Oxas, quem quiser acompanhar. Eu só não gosto de cantar aquela. Tem que cantar baixinho. Mas a Denete vai.
Ei. Deus abençoe, Letícia. Obrigado, Julia. Vem, Gabriel, agora é a sua vez. Como é que muda aqui, pá? Ah, muda aqui que eu não estou conseguindo. Tá lá. Qual que você vai tocar primeiro? Tocar um violão e um piano. Tá, Sossegai primeiro, né? Sossegai. Quem conhece, canta. Ira
Quer fazer autoridade e poder no final? A gente faz no final. A gente vai ficar por aqui mesmo, né? A gente faz no final para você descansar a voz ali. E essa música tem muito a ver com as dificuldades da vida. Eu vou falar dos juniores. I was talking to Sven about challenges, difficulties, troubles in life. And this song has a lot to do with it. We just need to rest, because God is there. Estou dizendo que a gente tem dificuldades na vida, tem ondas, né? As ondas da vida, todos nós temos aqui. E muitas vezes no meio das ondas a gente se perde, a gente fica com medo. Essa música conta, ela conta a história aqui de uma passagem onde os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. E as ondas ali naquele mar estavam tão violentas que os discípulos tiveram medo. E eles viram Jesus dormindo. E viraram para Jesus: como é que você pode dormir com a gente aqui quase morrendo? Mas eles não sabiam que Jesus era o Senhor do céu, terra, mar. E Jesus fala para eles: ondas, ouvem ao meu mandar. E ele fala para as ondas: be quiet, sosseguem, e elas se acalmam. E na nossa vida é assim. Nosso coração às vezes está revolto, a nossa vida está bagunçada aos nossos olhos, mas Jesus está falando para a gente: se acalme, eu estou aqui. Que a gente possa viver na segurança de que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está no barco com a gente. Amém? Vamos começar o nosso estudo. A gente hoje, eu vou querer que o Oliver venha aqui na frente. Brincadeira, Oliver. Eu quero que você explique para... Esqueci o nome da Zara. Você explica para ela da Sara, você explica para ela, Sara. Mas eu vou pedir que os juniores usem esse tempo para prestar atenção no texto de hoje. Enquanto eu estiver falando, eu queria ver se vocês conseguem colocar no papel. Queria ver se vocês conseguem colocar no papel algum desenho, ou alguma poesia, ou algum texto, alguma coisa que Deus fale ao coração de vocês na história de hoje. Então eu vou contar uma história hoje. Nós vamos estudar o capítulo 5 de João. Só explicar para eles aí, não. Se vocês quiserem, a gente pode mostrar para as pessoas. No final, se vocês quiserem apresentar o que Deus falou no coração de vocês, vocês apresentem. E Oliver, Mateus, Lelê, vocês podem perguntar, vocês podem fazer pergunta tentando entender alguma coisa. Eu vou contar a história, tá? E aí, por isso eu quero que vocês participem ouvindo. E olha, você vai precisar ouvir e traduzir. Ouvindo, vocês fazem pergunta. E qualquer pergunta que vocês fizerem, a gente vai responder todo mundo junto, tá? Então a ideia é que vocês entendam a história. Eu vou contar e vocês vão entender. E aí vocês podem perguntar para mim, podem perguntar para os adultos que estão aqui. E nós adultos também vamos tentar entender essa história. E diferente dos juniores que vão fazer um desenho e vão tentar demonstrar aqui o que eles entenderam, nós adultos vamos tentar entender isso no nosso coração, tá? Meninos, vocês entenderam, né? A gente está estudando João 5, do versículo 31 até o 47, mas eu vou fazer em partes, certo? Isso. Eu vou ler e vou parar para fazer em partes aqui.
Podemos? Bom, hoje o que a gente vai falar é de Jesus dizendo pra gente que, embora ele, afirmando que ele é Deus, e ele tinha esse direito de afirmar porque ele era Deus, mas ainda assim ele vira pra gente e fala assim: olha, mas eu tenho testemunhas. Tenho testemunhas que provam que eu sou Deus. E ele vai falar dessas 5 testemunhas. Então, no texto que nós vamos ler hoje, nós temos 5 testemunhas, ou 5 provas, que Jesus apresenta, que se nós olhássemos para essas provas, nós veríamos que ele é Deus. Esse é o tema de hoje. No estudo anterior, Jesus se declarou Deus. Ele disse: eu sou Deus. E no estudo de hoje ele vai dizer: mas eu quero que vocês vejam isso não apenas porque eu estou dizendo, mas porque eu vou apresentar para vocês testemunhas que afirmam que eu sou Deus. Então o tema do estudo de hoje é Jesus apresentando para a gente essas testemunhas. Esse texto que a gente vai ler está em João, capítulo 5, do verso 31 até o verso 47. A gente vai ler em partes, porque não quero ler o texto todo de uma vez. Primeiro porque ele é longo, e segundo porque, como a gente vai falar nessas testemunhas, eu quero separar cada momento para falar de cada uma dessas testemunhas. Então vamos lá. Quem é a primeira testemunha que Jesus vai apresentar? João 5, verso 31 e verso 32. O texto diz assim: se testifico, isso é Jesus falando, se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Lá no verso 37 e 38, Jesus fala dessa mesma testemunha, e olha o que ele fala: e o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca viram ou ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Quem é essa testemunha que Jesus está apresentando então? Deus. Então Jesus está dizendo que Deus Pai, é a sua testemunha de que ele é Deus. E Deus Pai fala isso, tá? Se a gente ler lá em Mateus 3,17, quando Jesus estava ali sendo batizado por João, o Mateus ele relata: então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Então, olha, o céu se abriu e Deus falou do céu para Jesus, e pessoas ouviram, porque Pedro vai relatar isso também para a gente. Eu não peguei aqui a referência, mas lá acho que em 2 Pedro, acho que eu até botei ela aqui, mas botei em outro ponto. Mas Pedro também vai relatar a mesma coisa, só que ele vai relatar de uma perspectiva dos discípulos. Ele vai fazer a pergunta: não vimos nós do céu declarando que Jesus é o Filho de Deus, que é o Filho amado? Mas eu quero trazer um segundo texto para vocês que mostra como Deus declara que Jesus é Deus e Jesus é o único, né, que é Deus com o Pai, que não há outro. Em Êxodo 33, 22, 23, a história nos conta lá que Moisés, uma vez, quis ver a Deus. Êxodo 32, 22 a 23. Moisés, que era um amigo de Deus, ele quis ver a Deus. Então ele pede a Deus para vê-lo.
E Deus fala, tudo bem, Moisés, eu vou te atender. Só que nenhum homem pode ver a face de Deus. A gente estava lendo em casa um texto onde Deus se apresenta a Moisés pela primeira vez, quando Deus está chamando Moisés para a obra que ele tinha para Moisés. Deus está na sarça que não queimava, e quando Moisés se aproxima para ver, Deus fala com ele, Moisés, cuidado que essa terra é santa. E Moisés tinha medo de olhar, porque Moisés ficou com medo daquela imagem. Então, nenhum homem tinha acesso à face de Deus. Lá no texto de Êxodo, Deus, para atender Moisés, o que Deus faz? O texto diz assim, Moisés, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar, então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Mas Jesus está dizendo para nós, lá em João 5, 37 e 38, falando para os judeus, vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês. Porque Jesus viu. Jesus era Deus com o Pai. Lembra do Evangelho de João, quando começa lá? João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem era esse Verbo? Jesus. Então, Jesus está dizendo que o Pai declara que Ele é único, Ele é um com o Pai. Mas Jesus não para por aí. Jesus vai levantar uma outra testemunha para a gente. Do verso 33 ao verso 35, Jesus vai dizer assim, vocês enviaram representantes a João, falando de João Batista, e ele testemunhou da verdade. Não, olha, essa frase é interessante de Jesus, não que eu busque testemunho humano, mas eu digo isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a luz, com a sua luz. O que João disse? Vocês lembram o que João disse a respeito de Jesus? Está lá em João 1, verso 29 e 30. O texto diz assim, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quem falou isso foi João Batista. Então Jesus está só dizendo para os judeus, olha, vocês não iam para João Batista porque vocês se agradavam da mensagem de João Batista? E qual era a mensagem de João Batista? A mensagem de João Batista é que o Messias estava vindo. A mensagem de João Batista era que os homens se arrependessem dos seus caminhos maus porque o Messias estava vindo. E agora João Batista está declarando o quê? Que o Messias veio. Que Deus estava agora ali. E era Jesus. Agora é interessante quando Jesus fala, eu digo isso para que vocês sejam salvos. Não porque eu preciso. De novo, Jesus não precisava de testemunho dos homens para declarar que ele era Deus. Ele já tinha um testemunho de Deus. Ele não precisava dizer que João Batista também declarava que ele era Deus. Porque ele já era Deus independente de João Batista. Mas ele diz, eu fiz isso para que vocês sejam salvos. O que Jesus quer dizer com isso é o que João, o evangelista, vai escrever lá no capítulo 20, 30, 31, que é o tema do livro de João, do Evangelho de João. Essas coisas foram registradas para que a gente olhe para elas e creia. Creia em quê? Creia que Jesus é Deus. Creia que Ele é quem Ele diz que é. E em crendo nisso, a gente tem o quê? Vida. Vida no nome dele. Então Jesus está dizendo aqui de novo isso. Eu vou mencionar para vocês que João testemunhou
ao meu respeito para que vocês vejam esse testemunho. Não deixe esse testemunho passar de lado. João Batista não disse que Jesus era um mestre, um rabi ou qualquer outra coisa. Ele falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele usa a expressão Cordeiro de Deus. A gente vai falar aqui, próxima testemunha, ou numa das testemunhas, essa figura do Cordeiro. Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aparece lá quando Abraão está indo sacrificar Isaac. Esse Cordeiro aparece aonde também? Na Páscoa, não na Páscoa, né, mas quando o povo está saindo do Egito, né, uma das pragas lá, o Cordeiro que é sacrificado para poupar a vida dos. E esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, definitivamente é Cristo. Então nós exploramos aqui duas testemunhas, e agora vem uma terceira testemunha. E essa testemunha, na verdade, são as obras, ou a obra de Cristo. O texto diz assim, João 5,36. Eu tenho um testemunho maior que o testemunho de João. A obra ou as obras que o Pai me deu para concluir e que estou realizando. Elas testemunham que o Pai me enviou. Então Jesus está dizendo que as obras que ele faz, ou a obra que ele fez e continua fazendo, essas obras dizem que ele é Deus, testificam de que ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Que obras são essas? Que obras são essas? Aí a gente precisa ler a palavra de Deus como um todo. Tá? Olha só, vou pegar um textinho para vocês aqui de Isaías, que diz assim, Isaías, do verso 29 até o verso 13. Isaías 29, do verso 13 ao verso 19, diz assim, ó, esse contexto aqui, o profeta Isaías estava trazendo uma palavra do Senhor ao povo ali, aos israelitas, né? E o Senhor estava dizendo isso, ó, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Olha como é que está esse povo. E o Senhor está mostrando isso para esse povo. Vocês são falsos de coração. Por isso eu vou deixar uma vez mais atônitos esse povo com maravilhas e maravilha. Com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos ímpios se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam que quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer, ele nada sabe? Acaso o Líbano não será logo transformado em campo fértil e não se pensará que o campo fértil é uma floresta? Então aqui, Deus está falando, eu sei e conheço vocês e sei quais são as suas obras e vocês não me amam, vocês se afastam de mim. Então Deus está dizendo isso para eles, olha, não se engane, eu sou Deus e vejo todas as coisas. E vou fazer maravilhas no meio de vocês para mostrar para vocês que eu sou Deus. Agora olha que interessante. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Mais uma vez, os humildes se alegrarão no Senhor, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Ó, os cegos verão, os surdos ouvirão, os humildes se alegrarão, e os necessitados exultarão no Santo de Israel. Essas são as obras que Jesus foi fazer. E nessa passagem do capítulo 5 aqui, o que ele tinha acabado de fazer? Tinha curado o paralítico de nascença no tanque de Betesda. Então essas obras aqui, agora, essas obras aqui estão sendo profecias de Isaías.
que Jesus está cumprindo. Então, ó, aqui é uma indicação clara que as obras de Jesus seriam visíveis aos homens e os judeus sabiam. Tem outros textos, se vocês procurarem, Isaías 35, fala muito parecido com isso aqui, o texto inteiro. Naquele dia, o cego voltará a ver, o surdo ouvirá, o paralítico voltará a andar. Por quê? Porque Deus vai estar atuando. Em quem? Em Jesus. Agora, Jesus, quando fala isso, quando fala que as obras testificam a respeito dele, ele vai além. Ele chega a falar para os discípulos e também para os judeus, dizendo assim, olha, ainda que vocês não creiam em mim, no que eu digo, vejam as obras que eu faço. E vejam se essas obras não são obras do Senhor. Jesus fala assim, lá em João 10, 25, falando aos judeus, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim. Jesus está falando para os judeus. E para os discípulos, lembra? Lá em João 10, João 10, 37, 38, também, mais uma vez para os judeus, Jesus fala assim, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus está indicando que é importante que a gente veja as obras que são demonstradas na palavra aqui, que só Ele faria. Essas obras testificam quem Ele é. Mas eu queria falar dos discípulos, mesmo os discípulos que haviam caminhado com Jesus durante todo o seu ministério, quando Jesus estava ali no chamado discurso do quarto superior, momentos antes da sua cruz, estava ali com os discípulos na Santa Ceia, estava numa reunião ali, Filipe, um dos discípulos, pediu que ele Jesus mostrasse a eles o Pai. E Jesus fala, anda comigo e não conhece o Pai, quem vê a mim vê o Pai, Filipe. E aí Jesus fala assim, ó, creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Creiam por causa das obras. Então as obras que Jesus faz, elas testificam que Ele é Deus. Hoje, a gente continua tendo milagres na vida do homem. Você vê pessoas que são transformadas. Tá? Essas continuam sendo as obras do Cordeiro. Porque Ele diz na palavra dele que Ele veio para quê? Ele veio para resgatar o perdido. Ele veio para salvar, para trazer vida. Essas são as obras. E mesmo que você não creia nele, pelas obras você tinha que crer que Ele é quem diz quem Ele é. Então essa é a terceira testemunha. E o texto continua, onde a gente fala da quarta testemunha. E a quarta testemunha diz lá no verso 5, no verso 39 e 40. Vocês estudam as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Que testemunha é essa? A palavra de Deus. Que número é isso? É João 5, 39 e 40. Importante notar aqui que Jesus está falando isso para os judeus. E Jesus sabia quem eram os judeus. E Jesus, Deus não mente, Deus fala a verdade. E qual é a verdade que Jesus está pontuando aqui? Que os judeus estudavam as Escrituras cuidadosamente. Dá para dizer que os judeus eram negligentes com a palavra de Deus? Não. Eles conheciam bem a palavra de Deus. Mas Jesus também está pontuando algo aqui interessante. Ele fala assim, ó, vocês estudam cuidadosamente. Vocês pensam que nas Escrituras vocês têm a vida eterna.
E aí ele vai falar, mas as Escrituras, elas falam a meu respeito, contudo vocês não vêm a mim para ter a vida. Então Jesus está dizendo, primeiro, a vida eterna não está nas Escrituras. Na verdade, as Escrituras apontam para mim, que sou a vida eterna. Então, mesmo que aqueles homens estudassem cuidadosamente as Escrituras, eles não compreenderam. Não compreenderam. Ou, como o texto diz aqui, eles não quiseram compreender. Porque o texto diz que, contudo, vocês não querem vir a mim. Então, tem dois aspectos aqui que a gente vai falar. Se de um lado, talvez esses homens passaram do ponto e não entenderam, e isso é uma possibilidade, do outro lado, pode ser que eles entenderam, mas também não quiseram. Não quero ver o que é óbvio. Interessante que a gente, se olhar nas Escrituras rapidamente, onde as Escrituras falam de Jesus? Onde a palavra de Deus fala de Jesus? Olha, tem um monte de história. Eu não vou ler todas aqui, senão a gente vai ficar a noite toda, seria ótimo. Mas tem, lá em Gênesis, no capítulo 3, Gênesis, verso 15, já tem uma fala ali que já nos lembra Jesus, quando Deus está falando da serpente, e Deus fala o quê? Porém, inimizade entre os teus descendentes e o descendente da mulher. 3,15. Porém, inimizade entre os teus descendentes, serpentes, e o descendente da mulher. E o que vai acontecer? O homem vai pisar. Este, o descendente, te ferirá a cabeça. Morte. E você o ferirá ao calcanhar. Tá? Morte e ressurreição, porque ele vive. Amém. Cristo vive. No Gênesis 22, Êxodo 12, também nós temos a experiência do Cordeiro de Deus que eu falei aqui, quando Abraão vai levar Isaac, a mão de Deus segura a mão de Abraão. E quando Abraão olha para o lado, o que ele encontra? A provisão do Senhor. E aquele Cordeiro é uma imagem de quem? De Cristo. Aquele que derramaria o seu sangue pelo pecado. Deus. De novo, lá em Êxodo 12, a mesma coisa, quando Deus fala para os israelitas ali, para os que estão lá no Egito, sacrifiquem um cordeiro e usem o sangue como marca, né? Porque o anjo do Senhor vai passar e vai poupar a vida. Aquele sangue do cordeiro, a gente vai ver depois na cruz de Cristo, o sangue que nos purifica, o sangue que nos salva, nos resgata. Várias outras imagens, Isaías 52, 53, a gente conhece bastante, né? O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Quem lê Isaías 52, 53 e não enxerga ali a cruz de Cristo, é porque, se de um lado de fato não entende, do outro não quer enxergar. Porque ali é um relato, ali Isaías 52, 53, é Isaías recebendo do Senhor uma visão da cruz de Cristo sendo martirizado naquela cruz. Com detalhes de seus ossos não seriam quebrados, seu corpo transpassado, com detalhes. Isaías viu tudo. Isaías 52, 53. 52 a partir do verso dos finalzinhos lá, e o 53 inteiro. E a história de Jonas, toda a história de Jonas, profeta do Velho Testamento, é uma referência ao quê? A morte e a ressurreição de Cristo. Tanto é que Jesus, lá em Mateus 12, quando os judeus não pediam, faz-nos um milagre, Jesus fala o quê? Não farei um outro, a não ser o que foi feito em Jonas. E aí ele fala, assim como Jonas permaneceu no interior do peixe nas profundezas, o Filho do Homem também vai permanecer no seio da terra. Mas assim também como Jonas foi colocado para fora, o Filho do Homem hoje
vive. Então, toda a história de Jonas é uma história que representa a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Profecias messiânicas lá em Isaías, todo mundo conhece de qual aqui, Isaías 9:6, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Né? Isaías 7, um menino desvaneceu, um filho se deu. Não, essa é Isaías 9. Mas Isaías 7, que eu separei aqui pra gente. Não separei não. Eu separei um em Daniel. É um outro profeta que fala de Jesus. Daniel 7:13 diz assim, ó. Na minha visão à noite, isso é Daniel, lá no Velho Testamento. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Quem é que nós sabemos aqui, hoje que a gente tem o livro de Apocalipse nas mãos? Aquele que vem nas nuvens. Cristo vem nas nuvens resgatar a sua igreja. Não sabemos disso? Então olha quantos textos no Velho Testamento. E olha, se a gente fizer mais leituras do Velho Testamento com os olhos do Espírito Santo de Deus, a gente vai ver muito mais outras referências a Jesus. A gente vai ver, por exemplo, que todo o tabernáculo, né, a construção do tabernáculo é uma forma de mostrar o nosso acesso a Cristo, ao Santo dos Santos. A gente vai ver que vou dar outros exemplos aqui. A gente vai ter imagens de... Estou querendo me lembrar alguns textos de cabeça aqui. Agora falhou, então estou muito com a cabeça aqui, mas depois eu lembro. À medida que você vai lendo, eu peguei aqui todo o livro de Cantares, né, que conta a história do noivo e da noiva. Né? Todo aquele livro, se você tiver os olhos do Espírito, você vai enxergar ali Jesus e a sua igreja numa relação. Uma relação de comunhão, né? De desejo da igreja pelo noivo, a igreja por Cristo, da noiva pelo noivo. De encontrar, de não se desviar, de ter um único, né? Outras histórias que podem trazer, tem várias outras. Você vai ver simbologias que vão apontar para Cristo em todo o Velho Testamento. Mas ainda assim esses homens não conseguiram perceber isso. E aí eu queria investir um tempo mais aqui desse texto, porque isso é uma coisa muito importante que Jesus está falando aqui. E eu acho que em Coríntios Paulo vai explicar muito bem isso para a gente. Porque Jesus está dizendo para os judeus, que eram cuidadosos e muito estudiosos na palavra, tá? Paulo, quando ele está defendendo o apostolado dele, ele fala que ele era um judeu, ele era fariseu e ele era crítico com a palavra. Os judeus tinham zelo pela palavra. Então, do ponto de vista de conhecimento, de busca, esses homens conheciam, mas ainda assim eles passaram no ponto. E eu acho que Jesus aqui, ele está mostrando algo. Eu acho que eu vou ler aqui no verso anterior de novo, que é importante. Olha só o que Jesus vai falar. Lá no verso 32, ele diz assim, ó: vocês nunca ouviram a voz de Deus, nem viram a sua forma. Agora é a parte interessante. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. A palavra de Deus, por mais que você busque, por mais que você estude, ela só habita no homem quando nós cremos em Cristo. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que revela a sua palavra para nós. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, deixa eu ver se eu vou ter aqui a referência, 2 Coríntios 3, o texto é grande, eu queria ler um pouquinho, alguns pedaços para vocês. 2 Coríntios 3, de 6, começa o verso 6 e vai até o 4, capítulo 5, mas eu recomendo que vocês leiam 2 Coríntios, capítulos 3 e capítulos 4.
Paulo vai falar sobre isso, sobre como o cristão conhece a Deus na palavra. E Paulo começa assim, olha só que palavra dura, né? Ele, falando de Jesus, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, fazendo uma referência às Escrituras, né? Mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí, eu vou ler outras coisas aqui, eu vou pular, vou ler umas coisas que eu marquei em negrito aqui, mas eu recomendo muito que vocês leiam todo o restante, tá? Mais à frente ele vai dizer, pois o que no passado foi glorioso, falando da lei, agora não tem glória em comparação à glória insuperável, que é Cristo. E aí o texto continua, mais à frente vai dizer assim, ó, agora é a parte que eu quero que vocês vejam, que é linda. Eu tô só pegando esse texto de 2 Coríntios 3, e capítulo 3 e capítulo 4, estou pegando os textos ali no meio, mas vocês marquem aí, 2 Coríntios 3 e 4, e leiam depois no detalhe. Olha só esse texto aqui. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Olha que lindo. Essa passagem aqui que fala de Moisés, eu não sei se vocês lembram, quando Moisés volta do monte, que ele tinha passado um tempo com Deus, tinha recebido os mandamentos, Moisés, a palavra de Deus diz que ele volta com o rosto glorificado, brilhando. E os israelitas, quando olhavam para aquilo, era algo tão fora da caixa que eles não podiam suportar. Então Moisés colocou um véu para que os israelitas não vissem aquela glória. E aqui Paulo está dizendo que os israelitas, os judeus, quando leem a palavra, é como se eles ainda estivessem lendo a palavra com um véu. E o que acontece quando você tenta ler algo com um véu? Os israelitas viram a glória exata de Moisés ali, aquela glória resplandecente de Deus em Moisés. Eles viram aquilo? Não viram. Eles perderam aquilo. E o que acontece quando você lê as Escrituras com esse véu, com os olhos fechados? A gente não percebe aquilo que dá vida, aquilo que vivifica. E olha, o mais interessante que o texto vai dizer aqui, ó, esse véu não foi tirado, por quê? Porque é somente em Cristo que ele é removido. Olha que interessante. Então, a palavra de Deus só é viva para o crente quando ele está em Cristo. E por que isso? Porque continua assim, ó, nos versos mais adiante. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ali há liberdade de entendimento, ali não há prisão. O Velho Testamento, numa leitura sem Deus, é uma leitura que leva a legalismo, que leva a idolatria, que leva a uma prisão. Esses homens são prisioneiros de seus próprios pecados. Mas a palavra de Deus, sendo recebida, sendo apreciada em espírito e em verdade, em Cristo, ela gera o quê? Liberdade. Não é liberdade no sentido de libertinagem. Não é, como a gente escuta também, que é um perigo. Ah, agora eu sou liberto no sangue de Cristo, e aí eu posso fazer qualquer coisa, porque aquilo que a palavra está dizendo, aquilo não me atinge porque eu sou de Cristo. Não! Estou na graça. Estou na graça. Não é isso. É a liberdade que nós temos como servos do Senhor de saber que é pela graça que somos salvos. Não é por cumprir toda a regra. Não é por ter esse coração legalista, idólatra.
É a dependência. Então, uma liberdade dessas correntes, não é uma libertinagem. Então, mais adiante, continuando aqui na carta aos Coríntios, o texto vai dizer assim, para fechar, né? Portanto, Paulo, resumindo, né? Na verdade, no versinho anterior, e todos nós que, com a face descoberta, falando agora dos crentes em Cristo, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, agora que eu tenho o Espírito Santo de Deus que me permite apreciar a sua própria palavra, essa palavra me transforma. É essa palavra que vivifica, que me transforma. E ele continua, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Olha agora que é matador, né? Antes, isso eu acho fantástico, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Olha que lindo. Então agora, com o Espírito Santo de Deus, a gente não pega agora a palavra mais e torce ela para fazer as nossas vontades. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, quem não ama Deus verdadeiramente, vai usar a palavra de um jeito que beneficie o quê? A sua própria pessoa. O que o texto está dizendo aqui, e essas coisas são secretas e vergonhosas. Essas coisas são torcer a palavra, torcer no sentido de distorcer, de transformar a palavra para aquilo que não é o propósito dela. Mas se o nosso evangelho, continuando, está encoberto, Paulo diz, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era, agora é um ponto que eu quero também trazer para os irmãos. O Deus desta era, quem é o Deus dessa era? Satanás. Deus dessa era, o agente desse mundo, porque a gente sabe que a nossa briga não é contra a carne, é contra as potestades, né? Nos reinos celestiais. E Paulo está dizendo aqui, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Lindo, né? Coríntios, lembrem disso, 2 Coríntios 3, 6, 4. Esse texto todo de Coríntios é uma explicação de Paulo do que Jesus está dizendo aqui, nessa fala dele aqui para os judeus. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Os judeus estão nesse caminho, por quê? Porque eles estão com o véu. Porque eles estão enganados. Né? E aí eu estou falando dos judeus aqui, né? Nessa condição aqui. Né? Hoje, ainda estão alguns, outros estão recebendo a revelação do Espírito Santo, estão sendo chamados por Deus, e esses estão sendo chamados, e Rafael conhece alguns, né? Estão glorificando a Cristo. Os mesmos judeus que antes diziam que era tudo uma falácia, estão começando a enxergar em Isaías 53, que sempre esteve lá. Isaías 53 está lá na Bíblia do judeu, está na Bíblia do muçulmano, mas sem o Espírito Santo de Deus na vida, sem o véu cair, aquele texto lá é palavra morta. É palavra que leva para a morte. Não é porque é palavra morta, é uma palavra que leva à morte. Por quê? Porque a única coisa que você pega dali é religiosidade, é ritual, É a letra que mata. é a letra que mata. Fala. E este véu aparece depois no templo, que com a morte do Senhor Jesus, ele Não há representação bonita a gente ali. não tem mais dúvida que é um novo capítulo. Se abre
e cai, né? A palavra de Deus ela tem essa harmonia que é linda, né? Porque Paulo está falando aqui desse véu, né? E Rafael está lembrando ali que na morte de Jesus ali, o véu do templo, ele se rasga de cima a E baixo. ele separava exatamente o povo de Deus. Aí Ele separava o povo de Jesus Deus. abre Então, esse caminho. esse véu gerava essa distorção no conhecimento de Deus, né? E quando ele se rasga, ele está mostrando que, olha, se você vem a mim direto, se você vem a mim, eu te dou vida, não é essa distorção que você vê. Tá? Então esse texto ele é fabuloso para a gente e ele mostra para a gente duas coisas importantes. A primeira delas é isso, né? É a busca da palavra de Deus sem buscar Deus primeiro. Né? Eu preciso buscar Deus para compreender a sua palavra. Né? Preciso depender da revelação de Deus. A segunda coisa, agora falando especificamente, falando dos judeus, mas falando também de alguns de nós, alguns dos irmãos. O tempo de Deus é o tempo de Deus, não é o nosso tempo. E quando a gente fala aqui dos judeus, a gente sabe que em Romanos, capítulo 11, verso 25, aliás, a carta dos Romanos lá no capítulo 10, 11, 9, 10, 11, Paulo vai falar, principalmente no 11, vai falar muito sobre a situação dos judeus. O judeu era um povo escolhido de Deus, um povo escolhido. E aí você se pergunta, os gentios se perguntaram, né? Como um povo escolhido rejeitou a Deus? Não faz sentido, e de fato não faz sentido. Como assim eles liam com cuidado a palavra e não encontravam Deus? Não faz sentido. Bom, faz um certo sentido quando você percebe que eles estão com o véu, eles não têm a revelação do Espírito Santo. Mas por outro lado, a pergunta é por que eles têm esse véu? E Paulo diz assim, no verso 25, capítulo 11: Irmãos, falando para os gentios, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. O que é isso? Deus, dentro do seu propósito maior, muitas vezes ele escolhe o tempo da sua revelação do homem. E nesse caso aqui, os judeus estavam endurecidos. São só os judeus, você pode perguntar. A gente às vezes fala assim, cara, poxa, Deus é tão claro na palavra de Deus. E tem pessoas que leem e não entendem. O que é isso? E aí você fica às vezes, poxa, eu vou falar, eu vou botar a goela abaixo e essa pessoa vai ouvir, ela não vai ouvir, não vai entender. Primeiro, porque ela não tem o agir do Espírito Santo na vida dela. Segundo, porque esse agir não depende só do homem, tá? Ele depende de Deus. Tá? A gente não sabe precisar se começa primeiro em Deus ou começa no homem, mas ele depende dessa coisa atômica que é o desejo do homem e a vontade de Deus. E eu vou dar um exemplo para vocês disso aqui. É uma história muito conhecida, que é a história do eunuco. Está lá em Atos, capítulo 8, verso 29 e 31. Presta atenção nesse diálogozinho que é nessa história. E o Espírito disse a Filipe, que era um dos discípulos, aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Uma carruagem passando, tinha alguém lá, o Espírito de Deus falou para Filipe, vai ali e acompanha a carruagem. Então Filipe correu para a carruagem, Filipe ouviu o homem, tinha um homem lá dentro, lendo o profeta Isaías. Então Filipe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Olha só, o Espírito Santo falou com Filipe foi lá, tinha um homem lendo a palavra de Deus, Isaías, você entende o que está lendo? Olha a resposta do homem. Como posso entender se alguém não me explicar? Mas ele não estava lendo? Mas o que ele não entendia? A gente não lê Isaías e a gente entende algumas coisas. Esse homem estava lendo e não entendia. E ele não só não entendia, como ele falou, como eu posso entender? Como eu posso entender se alguém me explicar? Assim, o homem convidou Filipe para subir e sentar ao seu lado. Vocês sabem qual é o final dessa história, não sabe? Filipe explicou para esse homem
o que ele estava lendo, e depois dessa explicação de Filipe, o que esse homem fez? Pediu para ser batizado. Pô, mas por que ele não pediu para ser batizado logo no início? Ele deu a mesma coisa, ele deu a mesma coisa, o que aconteceu ali? Não, naquele momento, o Espírito Santo se revelou para aquele homem. Então esse é um exemplo para a gente levar em consideração quando a gente estiver testemunhando para as pessoas, estiver conversando. Não é o nosso tempo, né? No relógio de Deus não é o nosso tempo que vale, é o tempo do Senhor. No caso aqui dos judeus, eles estavam endurecidos, e aí eu não vou dizer que eles estavam completamente endurecidos, porque o texto diz que estavam endurecidos em parte, então eu não sei o que esse parte significa, se é em parte no sentido de que eles tinham a possibilidade de saber, ou se é em parte no sentido de um pedaço de tempo, mas depois eles teriam condição. Não importa. O fato é, a gente nunca pode apontar o dedo e dizer, olha, essa pessoa não tem conhecimento do Senhor, porque ela não quer. Porque pode ser que ela não queira, pode ser que não é um tempo ainda. Mas a verdade que esse texto quer nos trazer é que o conhecimento do Senhor vem apenas do estudo da palavra. Não! O conhecimento do Senhor vem quando nele nós buscamos a palavra. Quando nele, quando estamos em Cristo, quando o Espírito Santo de Deus atua em nós e lemos a palavra, o conhecimento aí é revelado. Porque é o Espírito Santo que revela. Só para fechar esse tópico, não sei se os crentes já ouviram muitas vezes, né? Cara, eu já li esse texto aqui várias vezes e toda vez que eu leio parece que ele está diferente. Né? O texto é o mesmo. Que mágica é essa? Não é mágica, não é magia. É porque toda vez que você lê aquele texto, que é o mesmo texto, mas o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso coração, ele testifica aquilo que eu preciso naquele momento. Nós não somos capazes de compreender toda a dimensão de Deus. Lembra quando Paulo ora para os acho que Filipenses ou Efésios, né? Ele fala, eu oro para que vocês tenham a completa dimensão, largura, profundidade do conhecimento de Deus. Nós precisamos orar para isso. A gente não consegue ter a compreensão do que é Deus em nós. A gente precisa dessa condição do Espírito constante. E é isso que Jesus está pontuando aqui. E aí, eu não sei se quanto tempo a gente tem aqui, talvez eu pare por aqui e continue na próxima, porque tem bastante coisa interessante. Eu vou só falar dessa parte aqui que eu acho importante, eu vou deixar a parte de Moisés para o final. Esses judeus estavam endurecidos, mas tem um outro aspecto que Jesus vai trazer agora, e é do verso, lá em João 5, do verso 41 a 44. Antes de Jesus falar da última testemunha, e ele vai falar da última testemunha, ele já apresenta uma coisa aqui que é muito importante para nós, que os judeus estavam apresentando ali, mas que nós, homens, os judeus ali naquele momento, eram só uma representação do que nós somos. Jesus vai falar. Verso 5, no verso 41 diz assim, Jesus falando, eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glórias uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do único Deus? O que Jesus está pontuando aqui? Jesus está pontuando que nós, homens, na representação dos judeus ali, nós somos vaidosos, arrogantes, e nós somos muitas vezes fechados em nós mesmos. Jesus está dizendo assim, vocês têm o ego de vocês e buscam no ego de vocês a realização de vocês. Vocês não querem Deus. É aquela coisa do homem se apropriar do que é Deus para si próprio. Lembra no Éden, quando Satanás, a serpente, né, induz Eva a comer do fruto? O que ela fala para ela? O que ela fala para ela? A serpente fala o quê? Você vai ter o conhecimento. Você vai ter o conhecimento, né? Conhecimento de quem? De Deus. De Deus. Porque
Aí você fala assim, olha que interessante. Bom, não andava Deus com os homens? Eles já não tinham acesso a esse conhecimento todo em Deus? Por que ela queria o mesmo conhecimento que ela já tinha? Hã? Ela é egoísta. Por quê? Porque ela queria que esse conhecimento fosse dela. Ela é egoísta. É o ego. Daí vem o egoísmo, né? O ego. O homem, nós temos isso. Nós temos a síndrome de querer ser Deus. Eu quero isso. Não importa que Deus está me falando. Eu quero saber disso. E é isso que Jesus está pontuando aqui. Ó. Vocês não aceitam a minha glória, porque a minha glória eu não recebi de vocês. Jesus está dizendo, eu não aceito glória, eu não preciso. Mas vocês não me aceitam. Porque a minha glória não vem de vocês. Agora, vocês aceitam as glórias uns dos outros. Aqui a palavra glória, eu não vou entrar no detalhe, a palavra glória é uma palavra muito complexa, porque ela fala de muita coisa, ela fala de poder, ela fala de honra, mas eu vou pegar um texto da palavra de Deus para nos ajudar a entender o que é essa glória. 2 Pedro 1,17 diz assim, ó, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Ah, Pedro, aquele texto que eu estava procurando, Pedro falando. Mas olha só, Pedro diz aqui, ó, quando Deus Pai vira-se para Jesus e fala, este é meu filho amado em quem eu me agrado, Pedro entende que isso é honra e glória da parte de Deus, que veio da suprema glória de Deus. Suprema glória de Deus, isso significa que não vem dos homens. Quando Jesus vai criticar esse comportamento dos judeus, e vai ficar fácil para a gente entender, numa passagem muito parecida aqui, ó. Lembra quando os discípulos pedem Jesus para ensinar a orar? Lembra dessa passagem? Mas antes, Jesus vai falar assim, ó, lá no Mateus 6, de 1 a 5. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto, eles já receberam sua plena recompensa. De novo, mais à frente Jesus fala, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Percebem o que é essa glória um dos outros que a gente busca? Né? É a síndrome de Narciso, né? O narcisista. Os judeus faziam isso aqui, os fariseus faziam isso para ser visto, não para estar com Deus. Vou dar uma esmola ali para o povo me ver e o povo me exaltar. Eu sou Elon Musk, eu sou Bill Gates, eu sou. Né? E Jesus está condenando isso nos judeus. Está dizendo, a visão religiosa de vocês, judeus, é uma visão completamente distorcida. Vocês não deveriam estar buscando essas coisas. Então eu vou terminar por aqui hoje, porque eu quero continuar nesse texto, que é lindo. Faltou uma testemunha. Eu falei de 4 testemunhas, faltou uma testemunha. Alguém sabe quem é aquele testemunho? Moisés. É Moisés. Deus vai falar, só para fechar esse texto aqui, Deus vai falar assim, ó, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem as suas esperanças estão. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? O que Jesus está apontando aqui? Vocês não creem nem em Moisés, que vocês exaltam. Então vocês são falsos até com ele. E se vocês não creem nele, não vai dar para crer em mim, porque Moisés falou de mim. Tá? Então a gente vai estudar no próximo estudo o que Moisés fala do Senhor, e eu não vou explorar mais as características do Senhor e Moisés, mas o importante nesse texto aqui é que Jesus deixa claro para a gente que, falando isso para a gente hoje, né? Tem vários
vários indicadores na palavra de Deus. E a gente inclusive tem mais. Nós, como igreja hoje, nós somos os heróis da fé. Se vocês lerem o livro de Hebreus, capítulo 11 de Hebreus, vai falar de todos os heróis da fé. E nós temos ainda mais, porque nós temos os que passaram agora, os que morreram pelo Evangelho, pessoas que testemunharam com as suas vidas que Jesus era Deus, vidas transformadas. Então o que Jesus está dizendo é: não perca de vista essas testemunhas, né? Ainda que você julgue que seja difícil crer em Deus, porque isso é uma falácia. Mas o mundo pode te levar a esse pensamento: Deus não existe aquilo. Mas olha o agir de Deus no meio do seu povo. Porque Deus continua trabalhando. Jesus, a gente leu isso semana passada, não foi? Meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então, Deus continua agindo no meio do seu povo. E nós somos chamados para ver essa grande quantidade de testemunhas e compartilhar disso para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que estão ainda buscando ver, para as pessoas como o eunuco, que ainda não chegou o tempo e estão se perguntando como eu vou entender esse Deus, como eu vou conhecer esse Deus, se não tem aqui um irmão, né, que pela glória de Deus, pelo Espírito Santo de Deus na vida dele, me permita ver. Está faltando. Esses irmãos somos nós, somos os santos. E se nós não resplandecemos a glória de Cristo nas nossas vidas, como é que o Espírito Santo vai falar: Demetrios, vai lá conversar com fulano agora é a hora. Gabriela, junta ali daquela senhora que está no mercado ali, porque ela está com dúvida, né, na vida dela, se ela escolhe um caminho com Deus ou não. Deus fez isso na vida de Felipe. E quantos outros ao longo da história? Então que a gente possa sair daqui com a certeza, né, de que Jesus é o nosso Deus, Ele está vivo, Ele continua agindo. E nós temos testemunhos claros, evidentes, de que Ele é Deus. Amém? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? O pessoal que está na telinha aí também, se tiver pergunta ou comentário. Só o que a gente tem conversado muito em casa é a respeito do que é ser igreja. A gente olha aqui no ITEL, as pessoas, graças a Deus, vêm para estudar a palavra, mas a gente imagina se a gente vai pelo caminho errado de busca a Deus, né, como a gente tem infelizmente visto. A gente percebe que as pessoas, né, se animam mais, né, e a gente tem tido essa experiência de que Jesus de fato nunca foi popular, né, não é à toa que ele foi morto, perseguido. Então a gente tem visto muito, se você põe um louvorzão, se você põe uma comida especial, se você põe qualquer outra coisa que não seja: olha, a gente hoje vai estudar a palavra de Deus. As pessoas se animam, né, e os lugares ficam cheios, e a gente tem se perguntado muito o que de fato motiva o nosso coração a nos reunirmos como igreja para louvar, engrandecer e estudar a palavra de Deus. Onde está a nossa motivação, né? Eu acho que é uma pergunta que cada um de nós tem que fazer, porque às vezes a gente cai no engano, e a gente sabe que o inimigo ele engana mesmo, né? Ele traz essa enganação, e isso é muito ruim, porque às vezes a gente acha: não, mas eu estou na igreja. Não, você é a igreja. Você não vai à igreja, você é a igreja. Né? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, muito que a gente vê que Jesus chama atenção na Bíblia dos judeus, que a gente traga para a nossa realidade e veja o quanto a gente, né, não está... às vezes também trazendo essa enganação para a gente, né? Igreja vazia, igreja cheia, será que é isso que a gente tem que procurar, né? Jesus nunca foi popular. Jesus nunca foi popular. E aí, Bielzinho, vamos fazer?
Quem tá? O Regis tá aí, o Isaac? Se quiserem falar. Só o Regis. Boa noite, Regis. Não ouvi sua voz ainda. Boa noite, irmão. Um segundo, vou botar a letra agora. Precisa da letra? Precisa. Bota a letra. Guilherme quer ajudar? Autoridade e poder. Qual que é a música? Autoridade e poder. Não vai Conhece? ajudar ainda, tá com carro aí. Tá ali atrás. Traz o violão. Vamos lá, Gabriel. Gabriel e Guilherme, dupla sertaneja. Acho que Guilherme e Gabriel ficou melhor. Guilherme e Gabriel. Vamos animar, né? Tem champanhe. Obrigado, Leozinho. Foi bom. Vamos orar e a gente volta para concluir. Ó Pai amado, eu te agradeço por nos revelar tantas verdades a teu respeito. E nosso desejo é que nós saímos daqui renovados, transformados, ó Pai, engrandecidos, ó Pai, pelo Santo Espírito, que possamos experimentar cada dia, Pai, essa jornada, essa caminhada tão gostosa, tão segura, tão perfeita, Pai, em Ti, Senhor. Como é bom descansar no Senhor, como é bom ter a certeza, Pai, que vem do Teu Santo Espírito para nós, que Tu és por nós, que Tu estás conosco, continua trabalhando, Pai, continua intercedendo pelos Teus santos, Pai. Nós vemos o Teu agir, nós vemos, sentimos, ó Pai, o Teu agir nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos, no meio do Teu povo. Como é bom, Pai, como é bom saber que temos um Deus que trabalha, um Deus que está aqui conosco, Pai. Um Deus de perto, um Deus que conhece cada um de nós, conhece cada dificuldade, cada alegria, Pai. Conhece no detalhe. E nós somos tão pequenos, Pai, tão insignificantes, mas ainda assim o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado, Senhor, por todo esse cuidado, por todo esse carinho, mesmo sabendo que nós não merecemos, Pai, ainda assim Tu nos ama de uma forma constrangedora, Senhor. Por isso, despede-nos essa noite, Pai, que possamos continuar na Tua presença, desde agora e para sempre, Pai, sendo cada vez mais transformados para Te glorificar, para Te honrar como o único Deus, Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. A Ti toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos comer?
Ótimo. Ah, pode cancelar. Cancelou ali? Dá só uma boa noite pro... Registrar aqui, aparecendo. Ah, ele apareceu agora? Boa noite, irmãos. Obrigado pela transmissão. Valeu, meu irmão. Não te ouvi hoje. Achei que você tava aí dormindo. Não. Dorme no ponto, não, filho. Quer fazer algum comentário, meu irmão? Senão a gente vai terminar aqui. Não, só agradecer mesmo. Obrigado pela transmissão. Que o Senhor abençoe o restinho de noite seus juntos aí. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe e te guarde. Um abração. Beijo na Raquelzinha. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, Regis. Tchau. Mateus. Ó, mas ficaram lindos, hein?